Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Eu quero convidar você que ainda não faz parte do nosso canal, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seu joinha para que este retiro possa alcançar mais e mais almas para Deus. Quero acolher você que está chegando agora no nosso canal, no nosso retiro quaresmal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. A palavra de Deus diz assim: O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como nós acabamos de ver na Sagrada Escritura, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Muitas vezes nós também somos tentados pelo demônio, somos atormentados pelo inimigo, e aqui nós vemos que a tentação é um meio ordinário pelo qual Satanás quer nos afastar primeiramente de Deus e depois nos conduzir ao inferno, à condenação eterna. É interessante que Jesus ele vence o demônio pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura. E aqui eu pergunto para você, como você tem lutado contra o demônio? Porque dois erros muito grandes as pessoas têm cometido muito, nós vemos muito isso acontecer. Primeiro, eu achar que eu posso vencer o demônio por si só, pela minha competência, pelo meu intelecto, pela minha incredulidade, por achar que o demônio é um ser já derrotado, mas não tem força. Não, sim, ele tem força e não é pouca, né? Jesus ele nos ensina que nós vencemos o demônio pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu pergunto para você, a quem você tem ouvido? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Como nós vemos no início dessa leitura deste evangelho, Jesus ele é conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E neste período de 40 dias no deserto, Jesus orou e jejuou. Nós estamos num período quaresmal, tempo forte de oração, jejum e caridade. Aqui nós vemos 3 armas com as quais Jesus usou para vencer o demônio. 3 armas usadas pelo próprio Jesus para vencer a ação de Satanás, a tentação de Satanás. Primeiro, a oração. Meu irmão, minha irmã, sem oração nós não conseguimos nos manter de pé. Sem uma vida de oração, nós não conseguimos vencer as tentações. A primeira arma que Jesus nos ensina é a oração. A segunda arma que Jesus nos ensina é o jejum, porque o jejum ele mortifica os meus desejos, as minhas vontades, os meus apetites carnais e abre a minha alma
para a ação de Deus, para a graça de Deus. O jejum, ele me leva a uma sensibilidade muito maior com Deus. Eu começo a ter uma sensibilidade maior, mais aguçada para as coisas de Deus. Então, o jejum não é somente parar de comer. O jejum ele tem que ter propósito. Se eu começo a fazer jejum sem propósito, isso se chama dieta. É o que muitas pessoas fazem. Eu vou parar de comer isso e acha que isso é um jejum. Não, isso pode até ser um jejum de questão de saúde, na linha da saúde. Vou parar de comer isso por questão de saúde. O jejum ele tem que ter um propósito. Eu vou jejuar pelo quê? Por qual situação, por qual realidade, por qual necessidade? Eu vou abrir um jejum porque eu preciso vencer as tentações de Satanás na minha vida. Eu vou abrir esse jejum porque eu quero ter uma intimidade maior com Deus. O jejum ele tem que ter um propósito, precisa me levar a algo, que é a uma intimidade maior com Deus, na vida de oração, na espiritualidade com Deus. Por isso, temos que ter uma vida de oração. Segundo, exercitar a prática do jejum. E terceiro, ouvir a voz de Deus. Perceba que uma coisa vai ligando a outra. Quando eu começo a ter uma vida de oração, eu começo a ter um relacionamento com Deus, porque oração é se relacionar, é orar, é falar, é relacionar-se com Deus. Quando eu começo a criar um relacionamento com Deus, eu começo a ter o desejo de me abster, de jejuar, de me afastar, de renunciar às minhas vontades, os meus apetites, os meus desejos, os meus critérios, para me abrir à vontade, os desejos, os critérios de Deus. E quando eu começo a chegar nesse segundo estágio do jejum, eu estou próximo e me abro ao terceiro estágio, que é ouvir a voz de Deus. Você percebe que o diabo ele é astuto. O diabo ele conhece a Bíblia de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de um lado para o outro, muito melhor do que você e do que eu. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nesse período quaresmal de 40 dias, é um tempo forte da igreja nos convoca, e não nos convida, mas nos convoca a viver com mais intensidade a oração, o jejum e a caridade. Por quê? Porque isso me leva a uma intimidade muito maior com Deus. Isso faz com que o meu coração, a minha alma, o meu espírito sejam alimentados pela palavra de Deus, pela Eucaristia, pela oração. E isso fortalece a minha alma, fortalece o meu espírito diante das investidas de Satanás, diante das tentações de Satanás contra a sua e contra a minha vida. E como eu disse agora há pouco, perceba que a tentação é o meio ordinário pelo qual Satanás quer nos afastar de Deus e, por fim último, nos levar à condenação eterna. Como o Catecismo da Igreja nos ensina, nós podemos ver depois, se você tiver o Catecismo, você pode pegar no parágrafo 391. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina e não deixa dúvidas sobre a existência do diabo. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo. A palavra diabo, meu irmão, minha irmã, ela vem do grego e significa diabolos. E o que significa diabolos? Aquele que se entrepõe, aquele que separa duas pessoas, aquele que entra no meio para separar as duas pessoas. E aqui as duas pessoas, no caso, somos nós, você e eu e Deus. Satanás ele tem essa missão de nos separar da vida com Deus, de nos separar da intimidade com Deus. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus, mas pelo seu orgulho em querer ser igual a Deus, em querer ter o trono de Deus, em querer viver no trono de Deus, ele foi destronado, expulso do céu, como nós vimos em Apocalipse capítulo 12, onde Miguel e seus anjos travaram combate com Lúcifer e estes o venceram e o expulsaram do céu, onde foram precipitados na terra. Mas aqui eu quero trazer outra informação muito importante. O mal de muitas pessoas é lutar contra o demônio. E aqui é um erro tremendo. Por quê? A Bíblia não nos ensina a lutar com o demônio. A Bíblia nos ensina nos evangelhos o quê? O que Jesus nos ensina? Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Resistir e não lutar, não enfrentar. Eu vou expulsar o demônio, eu gosto disso. Quantas pessoas falam isso? Eu sou do fogo, eu gosto de pôr a mão, expulsar o demônio. Não, tá errado. Nós vencemos o demônio. Você quer vencer o demônio de fato na sua vida? Exerça a virtude da humildade. Exerça
a virtude da humildade. O demônio não resiste a uma alma, a um coração humilde. O demônio não tinha força nem de se aproximar da Santíssima Virgem Maria, porque tamanha era a sua humildade, o seu escondimento de si em Deus, em Jesus Cristo, a ponto de, quando olhar para ela, ver o próprio Deus, ver o próprio Espírito Santo, porque de tanto que a Virgem Maria se escondia. Muito pouco se fala na Sagrada Escritura da Santíssima Virgem Maria, tanto é o seu escondimento em Deus. Por isso, meu irmão, nós queremos pedir nessa quaresma também, nesse retiro quaresmal, de modo especial no dia de hoje, a graça, a virtude da humildade. Quando nós começamos a viver a virtude da humildade, nós começamos a ter força para afastar o demônio de nós. Aliás, nem precisamos fazer muito esforço, porque a virtude da humildade em nós já é um exorcismo contra o demônio. Isso mesmo, a virtude da humildade exercida em nossas vidas é um exorcismo contra o demônio. Por isso, como Jesus nos ensinou, vencer o demônio com a palavra de Deus. Não é com a minha palavra, não é como muitas vezes a gente vê em tantos lugares, tantos templos aí, eu expulsei o demônio, eu tenho voz de autoridade, eu sou profeta, eu sou pregador. Quando eu disse eu te proíbo, eu te expulso, agora eu não sou nada. Nós não somos nada. Jesus, o próprio Deus, Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, venceu Satanás, as suas tentações com a Sagrada Escritura, né? Então nós precisamos constantemente nos fortalecer com a Palavra de Deus, nos fortalecer com a Sagrada Escritura, porque a Palavra de Deus é alimento sólido para a nossa alma. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para se manter de pé, a nossa alma também necessita da Palavra de Deus para sobreviver. E quantos nossos irmãos e irmãs têm passado, têm sofrido tentações? Talvez você que está nos acompanhando esteja passando tentação na sua sexualidade, você esteja vivendo uma sexualidade desenfreada, desordenada, né? Fora da graça de Deus. Talvez você esteja passando tentações em vício de adultério, em pornografia, palavrões, quantas realidades, vício de bebida, vício de droga, você tem sido tentado. E aqui um outro erro tremendo, um exemplo, quantas pessoas que eu cheguei a conhecer, né? E isso também é tentar, não é somente permitir que o diabo te tente, mas também se chama tentar a Deus. Vamos supor, eu bebia, um exemplo, eu bebia, aí tive a graça, tive meu encontro com Deus, a minha experiência com Deus, e eu tomei a decisão de não mais colocar bebida alcoólica na minha boca. Entretanto, eu ainda frequento os lugares onde eu bebia, eu ainda convivo nos bares com as pessoas que eu bebia, isso se chama tentar a Deus. Mas Maurício, não vai lá, não, mas eu tô de boa, eu tô bem, não preciso, tô tranquilo, né? Eu tô forte, tô tranquilo, não vai acontecer nada, eu só tô lá com meus amigos, só tô conversando. Meu irmão, isso se chama tentar a Deus, isso se chama dar brecha para que o inimigo entre e destrua a sua vida. Nós precisamos vencer o demônio com a humildade, com a Sagrada Escritura, com a vida de oração, com a vida de jejum, penitência e principalmente com a caridade, né? O demônio não suporta uma alma caridosa, uma alma que olha para o outro, que sai de cena e coloca o outro como principal e o ajuda, né? Estende a sua mão para o próximo. O inimigo tenta-nos com o intuito de nos levar ao pecado. Perceba que aqui tem um dado interessante, né? O diabo ele não faz a gente pecar, porque o diabo ele não tem essa força de me fazer pecar. Você precisa entender, nós precisamos entender que o pecado ele só acontece com o seu consentimento. Isso mesmo. Por isso que o diabo ele nos tenta, ele é tentador por excelência. Ele tentou Adão e Eva, ele não obrigou Adão e Eva a pecar, ele não fez com que Adão e Eva pecassem, não. Mas o pecado aconteceu com o consentimento de Eva e com o consentimento de Adão, que deu ouvido à mulher ao fazer aquilo que Deus havia proibido para ambos. Portanto, meu irmão, minha irmã, o pecado acontece quando eu quero consentir com aquilo. Um exemplo, você está na rua, você passou na frente de um bar, você sentiu vontade de tomar aquela bebida alcoólica, aquela cachaçinha, ou você passou na frente de algum lugar,
Você viu aquelas pessoas que usavam drogas com você ou ainda usam drogas, talvez não mais com você, graças a Deus, mas você passou naquele lugar, em frente àquele lugar, e você sentiu aquela leve vontade ou forte vontade de experimentar aquele cigarro de maconha, de experimentar aquele crack, aquela farinha, aquela cocaína, mas você não consentiu com a sua vontade, com o seu desejo, com o apetite da sua carne. Você pecou? Não. Por quê? Porque você não consentiu. Às vezes você está perto de uma pessoa, você olha para uma mulher e você fala, nossa, que mulher linda, e talvez venha aquele pensamento desordenado, aquele pensamento de você a beijando, você deitado com ela, ou você até mesmo tendo relações com ela, mas você renuncia. Ao mesmo tempo que você tem esses pensamentos desordenados, você renuncia em nome de Jesus esses pensamentos e diz não a essa vontade, a este apetite da carne. Ou seja, você não cometeu pecado, porque você pode ter um pecado leve, que é o pecado venial, porque você pensou, você projetou aquilo, sim, mas você não cometeu um pecado grave, porque você não consentiu com aquela vontade, até porque a igreja nos ensina que nós não temos domínio sobre nossa mente. A igreja deixa bem claro isso, a ciência também explica isso, que nós, por nós mesmos, não temos controle sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que vem. Quantas vezes você está em oração, você está no momento tranquilo, em paz consigo mesmo, e vem uns pensamentos completamente contrários à nossa fé, contrários à vontade de Deus, uns pensamentos assim até demoníacos, E você fala, meu Deus, misericórdia, tira isso da minha cabeça, jamais eu quero fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque nós não temos controle sobre a nossa mente. Mas o pecado não está no sentir, até porque nós somos seres humanos, nós temos vontades, nós temos desejos. Então isso é nosso, somos de nós seres humanos. Mas quando eu não consinto com aquela situação, com aquela vontade, aquele desejo, eu não peco. Então o que o diabo faz? Ele começa a tentar, ele sabe a nossa fraqueza, as nossas dificuldades, e ele começa a tentar. Meu irmão, aqui uma informação muito importante. Você precisa saber que nós estamos num combate espiritual constantemente. Ah, Maurício, mas eu não gosto dessa coisa de combate espiritual, eu sou da paz, eu sou paz e amor, Eu não sou dessas coisas não, de combater o diabo, de vida espiritual, não. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que você veio a este mundo, com o seu consentimento ou não, você já faz parte de uma batalha espiritual. De um lado, Deus luta pela sua salvação, do outro lado, Satanás investe para a sua destruição. Que lado você está? Não faço a mínima ideia. Peço a Deus a graça de que você esteja do lado certo, que é o lado de Deus, que é o lado de Jesus. Mas você querendo ou não, você está num combate espiritual, numa batalha espiritual. E muitas vezes, entenda o que eu vou te falar agora, a tentação, ela acontece dentro da nossa própria casa, porque a gente acha que os maiores combates espirituais são dentro da igreja, é num grupo de oração, é dentro de uma pregação, é num retiro. Não, é dentro da nossa própria casa. É no dia a dia, é nas coisas ordinárias do dia a dia que Satanás nos tenta. Ele sabe quais as nossas vontades, os nossos gostos, os nossos apetites. Ele começa a investir 24 horas para nos seduzir e nos seduzindo, nos impulsionar ao pecado, porque ele por si só, ele não tem essa força de te fazer pecar, mas ele nos induz ao pecado. Ele começa a sussurrar nos nossos ouvidos coisas agradáveis, prazerosas, e nos estimula a darmos consentimento àquela proposta de Satanás nas nossas vidas. Assim como ele tentou Jesus, ele nos tenta 24 horas. Jesus o venceu pela Sagrada Escritura. Olha como o diabo é astuto. Ele começa a pegar a Sagrada Escritura e começa a distorcer a palavra de Deus e liberá-la contra Jesus. Mas Jesus, conhecendo a Sagrada Escritura, até porque Jesus é a palavra viva, é a Escritura encarnada no meio de nós. Jesus começa a rebater toda a tentação de Satanás com a Sagrada Escritura. E você tem combatido o demônio como? Muitas vezes o diabo ele vai te tentar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ele sabe as suas fraquezas, ele sabe as suas misérias e ele não vai medir esforço, ele vai usar todo o arsenal possível para te fazer pecar e te conduzir ao inferno, a te afastar da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã,
estejamos atentos, vigiai e orai como nos ensina Jesus. Precisamos estar atentos 24 horas. Nós estamos num combate espiritual e neste dia Jesus está nos dando as armas necessárias para vencer as tentações, as mentiras e as seduções de Satanás. Assim como ele tentou Jesus, ele também nos tenta. Por quê? Porque Satanás quer nos tirar do caminho da santidade. Satanás quer nos tirar do caminho da salvação. Satanás quer nos afastar da presença de Deus. Perceba que interessante que quando nós lemos a passagem do filho pródigo, nós vemos que enquanto o filho estava perto do pai, que ali representa a figura de Deus, o banquete do cordeiro, nada lhe faltava, aquele filho vivia bem, vivia feliz, vivia em paz. Quando ele teve a loucura de tomar a decisão de falar assim para o pai, olha, me dá a parte da herança, a parte que me cabe, eu vou pegar minha herança, vou tocar minha vida, eu vou ser feliz. O que aconteceu com aquele filho? A vida dele acabou de tal forma que ele chegou ao ponto de um jovem que comia do bom e do melhor mendigar lavagem de porcos. Olha o que o diabo é capaz de fazer na vida de uma pessoa que está afastada da presença de Deus. Por que ele nos seduz e tenta nos afastar da presença de Deus? Porque quando ele nos afasta da presença de Deus, ele nos tira da zona de segurança, da área segura, da área de proteção, que é a proteção de Deus, a graça de Deus. E estando afastado de Deus, ele tem força ali para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer. Por isso, nós precisamos estar atentos e saber como vencer as tentações de Satanás. A carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, ou seja, a sua luta não é contra o seu esposo, não é contra a sua esposa, não são contra seus filhos, não é contra a sua chefe, não são contra seus colegas de trabalho, não é contra o sacerdote da sua paróquia, não é contra a sua pastoral, não. A nossa luta são contra seres espirituais que estão agindo 24 horas nos ares, são contra os demônios, contra as potestades, contra as forças infernais que se levantam para destruir a sua vida e a minha vida, a sua família e a minha família. Por isso nós precisamos entender que a nossa luta não são contra as pessoas, mas contra aqueles que agem por trás dessas pessoas que tentam nos fazer mal, que tentam nos seduzir, que tentam, nos afastar da presença de Deus. Nós precisamos estar atentos. Alguém que enfrentou o tentador e saiu vitorioso. Quem é? Jesus. Existe alguém que é para nós exemplo de vitória contra as tentações do demônio, para nos mostrar que é possível vencer a ação do demônio, mas é possível vencer da forma correta. Nós precisamos usar essas armas que Jesus nos ensina, para vencermos as tentações de Satanás. Os meios que nos são oferecidos para vencer as tentações, como eu disse, são a oração, a mortificação, que é o jejum, que é a penitência, a confissão. E aqui eu pergunto para você, quanto tempo faz que você fez sua confissão? Quando foi sua última confissão? Você está participando da Santa Missa? Você está comungando a Eucaristia em estado de graça, com a sua confissão em dia, ou você está comungando o corpo e sangue de Cristo em pecado mortal? São Paulo nos diz que quem comunga do corpo e sangue de Cristo de forma indigna, sem estar em estado de graça, comunga a sua própria condenação. Por isso nós precisamos, meu irmão, minha irmã, nos mantermos em estado de graça. Aqui eu posso deixar algumas armas para você vencer as tentações de Satanás: oração, jejum, penitência, confissão, e ouvir se alimentar da palavra de Deus. Agora estamos na Quaresma, tempo maravilhoso, propício para a conversão, mas um tempo muito propício ainda para nós bebermos da fonte que é a Sagrada Escritura. Aqui nós estamos vendo um tempo maravilhoso, onde nós somos convocados a beber da Sagrada Escritura. E aqui eu quero lançar uma reflexão para você, uma pergunta para você. Você tem dialogado com as suas tentações? Você tem ouvido a voz de Deus ou você tem ouvido a voz de um maligno? Você tem dialogado com as tentações que têm assolado você?
Como você tem reagido diante das tentações, daquilo que tem acontecido com você? As tentações que constantemente se apresentam para você, você tem dialogado com essas tentações? Você tem tentado negociar com essas tentações? Ou você tem lutado contra elas com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, com a vida de oração, com o jejum? E o que eu pergunto para você, será que você conseguiu entender que a sua vida é um combate espiritual? Ou você é daquelas pessoas ainda, não, mas isso é coisa de católico, isso é coisa de protestante, isso é coisa de cristão, também não é assim, né? Deus é misericordioso, também nem é tudo diabo, nem tudo é luta. Meu irmão, qual a dificuldade que você tem para entender que nós estamos num combate espiritual e à medida que o tempo vai passando, Jesus vai voltar, o tempo vai encurtando, está ficando mais próximo o tempo de ou eu e você nos encontrarmos com Jesus, ou Jesus vir antes e levar a sua igreja. A questão é, o tempo está ficando curto, e quanto mais curto fica o nosso tempo, mais o diabo se levanta, investe com todas as armas que ele pode, né? Como diz o Apocalipse, mas terra ai de vós, porque o diabo desceu para junto de vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que pouco tempo resta para ele tentar seduzir e levar as almas para o inferno, e para isso ele não vai poupar nenhum esforço. Por isso, meu irmão, minha irmã, estejais atento, vigiai e orai, com jejum, oração, Santa Confissão, Sacramento da Confissão, se alimentar da Palavra de Deus. Você que é católico, apostólico romano, a oração do Santo Rosário. Não dialogue com as tentações. Toda vez que vier uma tentação, diga: eu te renuncio em nome de Jesus, eu renuncio em nome de Jesus, eu sou inteiramente do Senhor Deus, eu sou pertença de Deus, a minha casa é pertença de Deus, a minha família é pertença de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.